Fala galerinha do Viajando pela Fisiologia, um grande abraço a todos vocês, professor Fábio Seschini. Estamos voltando aqui com a segunda parte da entrevista com o professor Dr. Marcelo Zanetti, onde nós estamos discutindo aqui as questões da psicologia do esporte. Professor, no primeiro vídeo nós falamos um pouquinho mais da questão do alto rendimento na criança, no adolescente e no atleta na fase adulta. Esse conceito, a atuação do psicólogo do esporte, isso pode ser extrapolado para outras situações, como por exemplo, a própria questão do fitness, a própria questão profissional de quem é profissional de educação física, como personal trainer, um profissional de academia. É possível extrapolar esse conceito, essa atuação para outras áreas que não o alto rendimento? Seschini, boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição para a gente fazer esse bate-papo e discutir um pouquinho esses aspectos da psicologia do esporte, do exercício, que é uma paixão. Em relação à tua pergunta, a gente pode pensar sim da psicologia do esporte. Na verdade, a gente está falando agora muito mais de uma psicologia da atividade física, do exercício, do que do contexto esportivo. Isso com certeza pode ser extrapolado para a questão do fitness e até para a própria condução do profissional de educação física, do personal training que vai estar lidando com essas pessoas. E aí uma coisa importante que, por exemplo, hoje todo mundo fala de atividade física, para as pessoas se envolverem em atividade física, que a atividade física tem uma série de benefícios fisiológicos, psicológicos, em qualquer faixa etária. E o que nós percebemos pelos dados epidemiológicos é que, embora tenha, vamos dizer assim, uma grande discussão sobre a importância de fazer atividade física, é que muitas pessoas não fazem. E, portanto, outras pessoas começam a fazer, elas têm adesão, mas elas não têm aderência. Aderência é quando você começou e você continua a longo prazo. Pensando nisso, professor, como que essa questão da psicologia poderia ajudar? Porque eu ainda escuto muito esse tipo de frase assim, principalmente para quem começa a fazer um programa de exercício. Olha, tem que fazer intenso, porque se não for no pain, é no gain. E aí a pessoa vai na vibe do no pain, no gain, e o que a gente percebe? É que depois de 10, 15 dias a pessoa simplesmente some da academia. O que dá para falar um pouquinho a respeito disso? Seschini, a questão do fitness, do no pain, no gain, é algo que chama atenção. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos mais atrelados à necessidade de gerar estímulos cada vez mais intensos. Eu falo de estímulos pensando em maiores volumes de treinamento, né, maior intensidade no treinamento, maior densidade, maior complexidade, como uma forma de gerar cada vez mais respostas, né, do ponto de vista fisiológico e até de melhora de composição corporal por esse tipo de treinamento. Mas o que a gente deve começar a pensar? Olha, será que há uma efetividade, né, em relação a esse tipo de trabalho? Ou seja, será que realmente essas pessoas que estão sendo submetidas a esse tipo de treinamento estão aderindo a essa prática? A gente tem visto que não. Porque muitas vezes você tem aí indivíduos que acabam abandonando precocemente a prática, porque muitas vezes não tem uma estrutura do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista anatômico, do ponto de vista psicológico, para lidar com essa intensidade de trabalho. Então, isso acaba fazendo com que haja uma desistência desses tipos de programa com muito mais frequência. Então, a gente tem visto aí uma série de pessoas que têm publicado exercícios mais intensos, programas de treinamento mais intensos, né, para que se busque esse tipo de resposta. E muitas vezes, que tipo de resposta que se busca? Né? Busca-se primordialmente, tá, resultados em curtíssimo espaço de tempo. Pode ser o corpo perfeito, né? Pode ser a redução de medidas, mas olha, será que esse indivíduo realmente tem capacidade de lidar com essa demanda? Então, se nós não conhecermos efetivamente esse indivíduo, né, e nos atentarmos para as respostas que esse indivíduo está tendo, a chance dele aderir a esse programa, de se manter nesse programa é muito menor. Uma coisa importante, e eu sempre falo isso para a galera que acompanha o Viajando pela Fisiologia. Por exemplo, nós temos um apelo hoje muito forte da mídia e até pela própria ciência para que as pessoas pratiquem o treinamento HIIT, por exemplo. Então, treinamento intervalado de alta intensidade.
E as evidências científicas, elas realmente apontam no sentido de que você acaba tendo benefícios a nível de composição corporal, a nível de resposta metabólica, cardiorrespiratória. Embora o volume é baixo, mas eu tenho um componente de intensidade que é um pouco mais elevado. E tem sido usado como uma estratégia para a pessoa se envolver em programas de exercício, né? Porque as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para fazer exercício, então eu quero emagrecer, eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo de ficar indo na academia 5 vezes por semana, ficar lá 1 hora e meia por sessão fazendo exercício. Então, existe um apelo para que o HIIT tenha, então, por exemplo, uma possibilidade de você treinar menos vezes por semana, menos minutos por sessão, e que, portanto, isso resolveria uma série de problemas. Entretanto, isso é uma coisa que eu falo assim para a galera, o HIIT é mais uma ferramenta que o profissional de educação física tem, assim como ele tem vários outros modelos, que deve ser muito bem pensado no planejamento para aplicar isso no aluno. Por quê? Porque, veja, quando a gente fala assim, chegar o sujeito inativo, com excesso de peso, com dores articulares, com resposta neuromuscular deficitária, e já vamos colocar na bicicleta e fazer HIIT, eu estou pensando nele apenas no aspecto fisiológico, só fisiológico. E talvez anatômico, né? Eu não estou pensando nele enquanto um ser que tem uma percepção desse esforço, um ser que, numa situação de estresse fisiológico mais elevado, como é que ele vai perceber e lidar com isso? Então, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, porque, primeiro, galera, para ficar claro, ninguém é contra o HIIT, ninguém é contra nada. O que nós, às vezes, debatemos é assim, é que querem imputar na cabeça das pessoas que é só um modelo de treino que vai funcionar. E, na verdade, nós sabemos hoje que é um conjunto de fatores e no meio desses fatores tem os aspectos psicológicos. Por exemplo, como que o indivíduo percebe esse esforço? Porque fisiologicamente ele pode ser bom, mas em termos de percepção psicológica ele pode ser não tão bom assim. O que dá para falar sobre isso, professor? Siskini, concordo plenamente com o seu posicionamento e acho que tem algumas coisas que a gente deve pensar ainda de uma maneira mais profunda. Quando a gente pensa no próprio entendimento do HIIT, eu não vou discutir aqui os seus benefícios, não vou discutir aqui os seus resultados, porque já tem literatura suficiente que aponta isso. Mas olha só, existem algumas coisas que ainda a gente precisa esclarecer. Primeiro, né, do perfil desse praticante. Que perfil psicofisiológico tem esse praticante? Não só o que entra, mas o que adere. Porque talvez eu tenha indivíduos que tenham um determinado perfil para aquele tipo de prática que vão fazer com que esse indivíduo lide de uma maneira mais adequada com essa alta intensidade de treinamento. E permita maior tempo de aderência. Sem dúvida alguma. Por outro lado, talvez eu tenha outros indivíduos que não têm essa capacidade. Eu também não sou contra o HIIT. Em hipótese alguma, mas eu acho que a gente deve começar a pensar nesse perfil, tá? E também em sempre respeitar princípios básicos de treinamento. Um indivíduo que não tem condições mínimas aí desenvolvidas em relação à sua capacidade física, ser submetido a uma intensidade de treinamento altíssima, só para garantir que ele treine menos vezes por semana, tá? E tenha efetividade na sua prática, eu acho que é um tanto quanto complicado. É ser muito reducionista em termos do que acontece no todo, não é isso? Sem dúvida, eu vou citar até um posicionamento de um grande amigo, né, professor Paulo Pereira, que ele fala o seguinte, né, que muitas vezes, ele fez uma postagem interessante no Instagram, que muitas vezes existem pessoas que querem adaptar os indivíduos ao método de treino. Exato. Né? E o que a gente deve começar a pensar? Que, na verdade, os indivíduos devem ser direcionados para uma determinada metodologia para que atenda às suas necessidades, atenda à sua condição psicofisiológica. E não a gente acreditar que o HIIT vem hoje para resolver todos os problemas do treinamento, né, pensando no ponto de vista da atividade física. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o HIIT, você tem um aspecto de estudos psicológicos que vem com a palavra enjoyment. Enjoyment é a percepção do prazer do praticante em relação àquele modelo de treino, que pode ser o HIIT, pode ser o treino aeróbico tradicional, pode ser o treino resistivo, pode ser qualquer modelo de treino.
E o que nós vemos na literatura é que você tem artigos trazendo, por exemplo, um indivíduo iniciante com excesso de peso, que ele responde positivamente ao enjoyment, enquanto que outros trabalhos mostram que um indivíduo com características similares, iniciante com excesso de peso, responde negativamente ao enjoyment, que é exatamente o que o professor Marcelo está dizendo. Então, tem pessoas que vão perceber aquele estresse que envolve a atividade HIIT como algo benéfico, de superação, essas coisas todas. Enquanto que o outro vai entender que aquilo lá está, entre aspas, querendo detonar ele. E aí isso vai mudar a aderência ao programa de exercício. Então, a minha pergunta é baseada nisso. Profissional de educação física, que é personal trainer, que trabalha nas academias e que vai receber essa população que tem pouco tempo para fazer exercício, que quer, em geral, resultados rápidos de composição corporal, como que o profissional de educação física poderia entender um pouco mais dos aspectos psicológicos do aluno, avaliar essa questão do aspecto psicológico, entender um pouquinho se o modelo de treino A ou o modelo de treino B seria mais ou menos adequado? Seskini, esse é um aspecto fundamental. Quando a gente pensa no próprio trabalho desse profissional, vale a pena o profissional, né, usar de alguns artifícios para entender esse aluno. Eu acho que o primeiro e grande artifício é estar em contato com esse aluno, conversar sobre as respostas que ele está tendo em relação ao treinamento. Existem até alguns instrumentos que podem ser utilizados para medir o quanto, né, essas demandas do treinamento, e não só do treinamento, mas também da própria vida diária, tem que ser levado em consideração. Eu não consigo isolar, por exemplo, aquilo que o indivíduo tem no seu dia a dia de uma maneira à parte em relação ao treinamento. Isso também deve ser levado em consideração. Então, o profissional se aproximar desse indivíduo, né? Ter esse tipo de conversa em relação às respostas que estão sendo feitas pelo treinamento. Se na verdade está gerando prazer, né? Nem sempre o treinamento vai gerar prazer, muitas vezes ele vai gerar dor, ele vai gerar cansaço, ele vai gerar estresse, mas como o atleta ou o aluno está lidando com essa questão, acho que isso é fundamental, né? Essa aproximação. Por outro lado, o profissional de educação física também pode começar a pensar nesses instrumentos ou nesse maior contato para adequar as cargas de treinamento que esse aluno está sendo submetido. Tá? Isso é uma outra possibilidade. Além disso, né, quando a gente olha para essas pesquisas que apontam, por exemplo, o enjoyment, né, o prazer, a diversão em alguns indivíduos e outros não, a gente tem que começar a pensar que, na verdade, talvez sejam perfis diferentes. Mas boa parte desses trabalhos acompanha, quando a gente pensa na própria pesquisa, né, a pesquisa ela acaba acompanhando por algumas semanas. Né? Como é que fica isso ao longo de uma vida? Como é que fica ao longo de anos de trabalho? Né? Muitas vezes a gente não consegue reproduzir aquilo que tá sendo pesquisado, porque ali ela está sob uma condição de controle de uma série de variáveis. Exato. Mas essa aproximação com o aluno vai permitir com que, né, haja efetivamente um maior entendimento das respostas de treinamento. E o professor também ele pode lidar com uma série de outras questões, né? Nós temos aí uma série de teorias motivacionais, teorias relacionadas à própria adesão em programas de atividade física, conhecer um pouquinho dessas teorias, entender o que está por trás dessa maior permanência, dessa maior aderência, isso é fundamental. Eu, particularmente, tenho trabalhado efetivamente junto com os meus alunos no mestrado, no doutorado, na perspectiva do uso da teoria da autodeterminação. A teoria da autodeterminação, que é uma das teorias motivacionais mais investigadas hoje, mais utilizadas no contexto do esporte e da atividade física, nos aponta algumas, e também em contexto de saúde, nos aponta resultados muito positivos. Dentre esses resultados é que, né, para que eu tenha um alto nível de motivação intrínseca, ou seja, de enjoyment, né, de prazer pela prática, eu tenho que ter fomentado algumas necessidades psicológicas, né? Necessidade psicológica de autonomia, competência e relação social. Como é que o professor pode lidar com essas questões? Primeiro, quando eu submeto um indivíduo a um treinamento de altíssima intensidade, né, mais uma vez eu vou ter um impacto aí sobre sistema nervoso central, periférico, e que muitas vezes está atrelado a uma diminuição da própria percepção de competência. Quando eu diminuo a percepção de competência, eu muitas vezes diminuo, né, a motivação desse indivíduo. É ruim?
Não, mas eu tenho que saber dosar isso para que eu tenha efetivamente uma adaptação para que esse indivíduo continue na prática. Fazer com que o indivíduo também se sinta autônomo pela prática, promover a relação social, né? São outros atributos que o profissional de educação física pode criar, potencializar a permanência desse indivíduo na prática. A gente poderia começar a pensar também no próprio clima criado pelo treinador, né? Que é o chamado clima motivacional. Tem uma série de trabalhos relacionados a clima motivacional que tem mostrado que quando o professor de educação física, quando alguém que está conduzindo um programa de atividade física, cria um clima positivo, um envolvimento para com a prática, há maior chance de adesão, maior chance de permanência. Professor Marcelo, uma das coisas que eu sinto é exatamente o seguinte: nós estudamos muito fortemente a fisiologia do exercício, nós estudamos fortemente as questões da prescrição do treinamento, periodização do treinamento, e eu sinto que nós estudamos muito pouco as questões psicológicas, questões de motivação. Por exemplo, nós somos muito bons em prescrever treino no personal training, mas eu não sei se nós somos tão bons nas questões do trabalho motivacional, no trabalho de percepção, na resiliência. E tem muita gente aqui no Viajando pela Fisiologia que é personal trainer, tem inclusive muitos profissionais de educação física que estão gradativamente atribuindo coaching no trabalho, tem muitos estudantes. Então, eu queria que o senhor não, né? Você, senão ele fica bravo comigo, gente, ele não gosta de chamar de senhor. É só respeito, carinho e admiração, só isso. O que você poderia deixar de dicas que esses profissionais, que esses estudantes pudessem estudar, entender melhor os aspectos psicológicos para prestar um serviço cada vez mais eficiente em termos de prestação de serviço mesmo? O que o senhor poderia falar? Você poderia falar sobre isso? Seskini, eu acho que essa resposta eu tenho até pela minha própria experiência de vida, né? Eu fui um aficionado pela fisiologia do exercício, ainda sou, né, desde a minha graduação, mas quando eu me deparei com o treinamento, eu fui preparador físico de uma equipe de basquete de alto rendimento, e quando eu entrei na perspectiva do treinamento, eu vi que somente as questões relacionadas à fisiologia do exercício não dava condição de responder a uma série de situações que aconteciam efetivamente na prática. E a partir daí eu comecei a me interessar aí pelos atributos psicológicos. Em relação à dica, na verdade, para aquele que está lá na faculdade de educação física, para aquele que está iniciando a sua formação, né, a primeira dica é que dê o mesmo valor às questões biológicas, para as questões sociais, para as questões psicológicas. Porque o indivíduo não pode ser visto de uma maneira isolada. Eu não posso ser visto apenas numa perspectiva biológica. Para aquele que já, né, tem aí a sua formação, lê um pouquinho aquilo que vem sendo produzido na psicologia do exercício, na psicologia da atividade física, eu acho que é fundamental para potencializar o trabalho, né, aquilo que pode ser desenvolvido. Nós temos aí uma série de estudos envolvendo motivação, comportamento e atividade física. Então, uma série de atributos psicológicos que fazem parte desse processo. Acho que a gente tem muita coisa ainda para desenvolver, para entender dessa área. Né? A fisiologia, eu percebo que ela já tem, né, ela já avançou muito, né? A gente já avançou muito no entendimento do homem em movimento na sua perspectiva fisiológica, mas ainda falta muita coisa para a gente entender desse homem, né, do comportamento desse homem em exercício. E quando a gente fala em comportamento, né, em mudança, a gente sabe, né, da complexidade que nós estamos nos deparando, né, porque são inúmeras variáveis que interferem nesse processo. E muitas vezes a gente conhece as respostas do indivíduo do ponto de vista fisiológico em laboratório. Conhece a resposta em laboratório, sob condições controladas. Mas conhecer esse indivíduo sob diferentes condições ainda, né, nós precisamos avançar. Professor, uma dica de leitura para essa galera que segue Viajando pela Fisiologia para aprender mais sobre as questões psicológicas. Olha só, eu poderia falar aí de um ou outro autor, acho que a gente tem muita coisa para estudar, para entender, mas eu vou citar aí algumas fontes que essas pessoas podem se deparar. Nós temos um grande clássico, para mim, é um dos maiores livros na área da psicologia do esporte e da atividade física, que é um livro dos professores Weinberg e Gold. Eu acho que essa é uma referência básica para as pessoas terem aí, né, o contato com a área, acho que é fundamental.
Nós temos aí uma série de livros publicados pela professora Regina Brandão, que eu tenho o prazer de trabalhar aqui dentro do programa de mestrado e doutorado em Educação Física da São Judas. Então, a professora Regina tem uma contribuição ímpar na área, eu acho que tem Exato. muita coisa que Anos é e anos de história, professora Regina, de né? muito trabalho, acho que tem muita coisa sendo desenvolvida. Tem também, né, do meu orientador de mestrado e doutorado, professor Dr. Afonso Antônio Machado, da Unesp de Rio Claro, que também tem uma contribuição bastante relevante para a área. Tem muita gente boa publicando na psicologia do esporte, da atividade física, do exercício no país, né, e fora do país. Acho que existem trabalhos interessantes que acho que as pessoas podem começar a se aproximar, e esses livros textos, né, tanto do Weinberg Gold, da professora Regina, do professor Afonso, acho que são aí contribuições que podem dar para essas pessoas a possibilidade de aproximação com aquilo que tem sendo feito na área. E aí uma última pergunta para a gente encerrar. Falando agora especificamente do profissional de educação física, eu, personal trainer, eu, professor, nós, né, professores universitários, o professor de academia, o preparador físico, nós também temos altos e baixos. Quer dizer, um dia você está muito animado, outro dia você está mais retraído, um dia você está com muita euforia, outro dia você já está mais quietinho, mais triste. O nosso humor também oscila, né? E essa questão psicológica deveria também ser trabalhada no próprio profissional de educação física. Não eu, profissional, trabalhando com o meu aluno ou com o meu atleta, mas eu trabalhar isso intrinsecamente. Estou errado ou não? Perfeito, eu acho que nós que acabamos lidando aí com uma série de demandas do dia a dia, um número de horas de trabalho muito grande, né? Uma grande pressão por produção, uma grande pressão para que se tenha aí, né, cada vez mais alunos. Eu acho que isso gera uma cobrança que muitas vezes acaba gerando aí altos e baixos para esse próprio profissional. E a minha dica para essas pessoas é, na verdade, buscar um pouquinho o equilíbrio. É porque eu estou tentando fazer nesse momento, o equilíbrio na vida, né? E eu também. Equilíbrio entre as demandas do trabalho, entre o tempo livre, entre a possibilidade de ter momentos aí de lazer, de ter momentos de leitura, de ter momentos, né, para que você possa assistir um vídeo, para que você possa, né, relaxar. Acho que isso é fundamental. Na verdade, eu não vejo que tem uma fórmula mágica que dê conta de resolver esse problema, mas acho que a gente buscar esse equilíbrio, É né, é essencial. fundamental. Tem um autor francês chamado Philippe Barrel, que discute a questão do talento, não só no esporte, mas para a vida, que ele diz que o estresse é o antônimo do talento, né? Acho que a gente tem muita coisa para aprender a partir daí. Exato. Porque, na verdade, quando a gente fica lidando com essas diferentes, né, demandas, o nosso nível de estresse sobe e muitas vezes a qualidade do nosso trabalho diminui. Então, ter esses momentos de equilíbrio acho que é fundamental para que nós tenhamos, né, respostas positivas, não só no trabalho como na vida. E aí eu vou fazer só um paralelo para a gente terminar, galera. Se você for observar, isso que o professor Marcelo falou é tão interessante, que é o princípio da homeostase, ou o princípio do estado estável em exercício. Se você pegar um sujeito que vai, por exemplo, correr na esteira, ele só vai conseguir sustentar por mais tempo essa corrida na esteira se fisiologicamente ele estiver em equilíbrio, que a gente chama de estado estável. Se a fisiologia não encontrar um estado estável, se o cérebro não encontrar um estado estável entre pulmão, coração e músculo, ele não vai conseguir sustentar essa corrida há muito tempo. E em repouso a gente chama esse equilíbrio de homeostase. Então, quer dizer, é um princípio fisiológico que extrapola a fisiologia, vem para as questões psicológicas e vai para as questões da vida. Portanto, galera, acho que equilíbrio, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se dedicar, mas também tem que passear, também tem que namorar, também tem que viajar, tem que ter um equilíbrio na vida. Professor Marcelo, queria agradecer demais a sua presença aqui no Viajando pela Fisiologia. Olha, esse professor aqui, que Papai do Céu colocou no meu caminho aqui durante o doutorado na Universidade São Judas Tadeu, é uma pessoa incrível, de um coração enorme, sempre disposto a ajudar todo mundo. E hoje ele disponibilizou aqui para mim e para você o bem mais precioso que ele tem na vida dele, que é o tempo. Até porque eu que estou um pouco mais próximo, eu sei das cobranças que ele tem aqui diariamente em termos de produção. Então, professor, deixa um e-mail de contato ou um endereço de Facebook, Instagram,
caso alguém queira fazer um contato, aprofundar, ou até você que é promotor de evento e queira contratar o professor Dr. Marcelo Zanetti para palestras, cursos na área da psicologia esportiva e da atividade física, como que essa pessoa te encontra? Professor, deixa um contato aqui para a galera. Perfeito. Sesquini, antes do contato, né, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando, né, aí para as pessoas que lhe acompanham, né, é um prazer, como eu disse, muito grande falar. Eu também lhe admiro, respeito muito o seu trabalho, né, tive a grata satisfação de estar agora na sua banca, de um trabalho magnífico, de uma grande amplitude e aí tem muito a contribuir com a área. Em relação aos meus contatos, as pessoas podem me contatar via e-mail, que é marcelocezanetti, com dois t's e @hotmail.com. Marcelo Cezanetti, com dois t's, arroba hotmail.com. Vou colocar aqui, tá, gente? Perfeito. Eu também tenho um Instagram, Marcelo Cezanetti, e também no Facebook como Marcelo Calegari Zanetti. Então, estou à disposição, né? As pessoas que quiserem fazer contato, tem aí essas vias de comunicação, né? E mais uma vez, obrigado. Obrigado, gente. O professor Marcelo Zanetti ele é muito acessível, então, se você quer bater papo, quer aprofundar um pouquinho aqui a discussão, ou quer mesmo contratar ele para um evento aí na sua região, na sua cidade, entre em contato com ele então. Professor, mais uma vez, obrigado. Obrigado você que tem acompanhado o Viajando pela Fisiologia. Esse trabalho só existe porque você tem acompanhado aí do outro lado o trabalho inovador do Viajando pela Fisiologia. Se você ainda não curtiu esse vídeo, clica aí no joinha, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisa aprender um pouquinho mais sobre as questões psicológicas. E se você ainda não se inscreveu no canal, é só fazer a sua inscrição, ativar o sininho e acompanhar o quadro Viajando pela Fisiologia. Beleza, galera? Acredite em você, acredite nos seus sonhos, seja honesto, vá em frente, que eu tenho certeza que vocês vão conquistar aquilo que vocês desejam. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo do quadro Viajando pela Fisiologia. Até lá!